Boa noite, estamos aqui para mais uma noite de estudo, nos concentrando, entrando em sintonia com a espiritualidade e com todos os nossos irmãos que estão conosco em pensamento e oração. Vamos iniciar então a nossa noite com a nossa prece. Graças a Deus, vamos unir nesse momento os nossos corações para assim, apesar de distante fisicamente, sermos um só coração a pulsar diante do amor de Jesus e do seu Evangelho. Que nesta noite possamos estar reunidos com Jesus, com seus mensageiros e através da página que iremos estudar, trazidas por Humberto de Campos e pela nossa irmã Valéria, possamos refletir o nosso dia a dia, a nossa caminhada dentro dessa existência atual. Que as vibrações amorosas de Jesus e de seus mensageiros possam adentrar todos os lares que nesse momento estão reunidos e todos aqueles que posteriormente irão assistir este vídeo no YouTube. Que as vibrações amorosas possam trazer paz, harmonia e amor a todos que nesse momento se unam em vibração, em estudo, através do amor de Jesus. Profundamente gratos, então, pedimos permissão para iniciarmos o estudo desta noite. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos refletir sobre o planejamento reencarnatório, né? O Humberto de Campos nos traz uma página que nos ajuda a isso. Vou partilhar aqui com vocês. Pronto. Então, nós estamos no capítulo 34, que tem como título, ele traz esse título, A Filha Rebelde. E vai trazer a história aqui de Emilinha. Emilinha é a personagem principal dessa história, mas na verdade é uma relação entre ela e a sua mãe, principalmente, que vai fazer refletir sobre esse padrão de planejamento reencarnatório. Eu vou, como de costume, né, colocando alguns trechos do Livro dos Espíritos, intercalando para fundamentar aquilo que Humberto de Campos nos traz nesse conto. Então começa a história, né, com a mãe. Então a mãe, né, a dona Matilde, a mãe de Emilinha, Humberto começa esse texto, ela falando para a filha: Minha filha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras e almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos prescindir da vigilância. O conselho aí, a advertência da mãe para sua filha. Vamos lá embaixo. Mas a Emilia dizia para a mãe assim: Ora, mãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disto, sou dona da minha vontade. Faço o que eu entendo. Essa, então, é uma história, uma família onde a gente vê a dona Matilde, que é uma viúva, que tem essas três filhas solteiras. A Emilinha, que é a mais velha, e outras duas filhas, que é a Eulália e Cacilda, que são as duas mais novas. A dona Matilde, ela desvelava-se carinhosa para que não lhes faltasse o necessário, não faltasse nada para as suas três filhas. Sacrificava-se continuamente pelo bem-estar delas. Privava-se de satisfações próprias, sujeitava-se ao trabalho mal remunerado, desequilibrava às vezes a saúde pelo excesso de atividade nas obrigações diárias. As duas mais novas, a Eulália e a Cacilda, né,
De alguma sorte, lhe compreendiam os sacrifícios da mãe. Agora, a Emilinha, que era mais velha, tratava rudemente, sem a menor consideração. A gente já vê aqui três espíritos, né, nessa família, nessa história. A mãe exercendo essa tarefa, né, de cuidar, de educar suas filhas. Duas que têm um espírito que é mais acessível, que consegue entender esse contexto, e já uma outra mais rude, né, que é a Emilinha. A gente, se retratando lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 207, Kardec, pergunta o seguinte para os espíritos: se os pais transmitem para os filhos semelhanças, pergunta, ele primeiro afirma, né? Os pais transmitem para os filhos semelhanças físicas, geneticamente, né? Questão de altura, de cor dos olhos, cor de cabelos, essas coisas a gente transmite. Aí Kardec fala assim: transmite também uma semelhança moral? E os espíritos dizem: não. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, a gente vê aqui como os espíritos já colocam para nós a individualidade de cada espírito. E como essas reencarnações, a gente não reencarna de um espírito. A gente é um espírito e vai reencarnar sempre como aquele espírito que, a partir do momento que nasceu, será sempre ele, na sua individualidade. E vai haver essa mistura. Então, não é questão genética, muitas vezes, que aquele espírito tenha uma certa dificuldade dentro daquele ambiente familiar. Por quê? Como os espíritos colocam aqui, a afirmação de Kardec é verdadeira. Você traz essa transmissão de semelhanças físicas, mas o espírito não. A moral não, mas o espírito é individualidade. Emilinha, voltando ao texto, né, do irmão X, Emilinha criticava os mínimos gestos da mãe. Já vê aí um cravo, né, entre esses dois espíritos. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiros os modos ante a presença de estranhos, que a nobre senhora, Dona Matilde, se mantinha em silêncio, muitas vezes humilhada pela filha. Se contentava o dever, referia-se Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava numa opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de se mostrar superior. Dizia a filha sempre humilhando a mãe, né, e nas suas colocações. Quando voltava Dona Matilde das reuniões evangélicas, né, que Dona Matilde tinha a sua religião, tinha essa fé fervorosa, quando ela voltava e reportava-se, né, as consolações, os ensinamentos recolhidos, convertia-se a jovem num elemento escarnecedor. Ora, mamãe, dizia sarcástica, com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião. Veja como ela aí, né, coloca para a mãe de uma maneira sarcástica todos esses conceitos de fé que a mãe traz. E aí ela diz para a filha: ah, minha filha, replicava a genitora, cuidadosa na fé, não sorrias da verdade para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te de nossos imperiosos deveres para com Jesus. Lá na pergunta, na questão 208, Kardec pergunta se o espírito dos pais exerce influência sobre os filhos. Então, a gente vê que geneticamente, em termos de corpo, os pais trazem apenas a questão genética, né? O espírito é individualidade. Ah, mas ele pergunta: existe uma influência? Quer dizer, eu não nasço de um espírito, do espírito dos pais, mas o espírito dos pais tem uma influência sobre os filhos? Isso Kardec quer saber. E aí eles dizem: há uma influência muito grande. E é missão dos pais a educação dos filhos.
Então a gente já vê aqui como os espíritos colocam, né, que os pais têm uma missão muito profunda, né, e muito especial na questão de educar os filhos. E muitas vezes a gente vai encontrar situações como essa da mãe, da dona Matilde com a Emilinha, de muita dificuldade nesse processo. E eles continuam dizendo na questão 210 o seguinte, que os maus filhos são muitas vezes uma prova para os pais. E a gente precisa viver essas provas, né? E não jogá-las fora. Voltando ao texto, então, de Humberto de Campos, ele diz assim: a viúva, quer dizer, Dona Matilde, né, a princípio, ela discutia e argumentava, esclarecendo a Emilinha, né, com verdade espiritual, mas observando o endurecimento da filha, retraiu-se, pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. Diz, ela muda um pouco agora a tática, já que falar não está adiantando, né, e ela se retrai um pouco e passa, então, a entender que eu vou dar o exemplo, né? Porque as palavras aqui parece que não estão surtindo muito efeito. E a Milinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, é um livre-arbítrio, né? Nos domínios do capricho e reflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades surdas advertências da mãe. Então, aqui Humberto de Campos já traz esse conceito de que é, a Emilinha aqui está contraindo pesados débitos, às vezes até não só trazidos de vida passada, mas ela está adquirindo outros novos. Quando a gente está numa resistência a nos abrir, né, diante da nossa existência, a gente acaba adquirindo outros débitos ainda, aumentando, né, a nossa carga aí de débito. E Humberto de Campos diz assim: o tempo, a dor e a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Vamos ver, né? É a questão da lei de causa e efeito. A gente vai sofrer as consequências das nossas atitudes. Ao influxo desse trio implacável, né, aí dessa família, Dona Matilde, quanto as filhas, foram reconduzidas à vida nova, além do túmulo. Então, há aqui o desencarne, né, de todas elas. E aí diz que agora, lá no plano espiritual, Emilinha, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculo de sombras. Ela era frequentemente visitada pela mãezinha, generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Então a gente já vê aqui o espírito de Emilinha já agora na espiritualidade, desencarnado, sofrendo o quê? As consequências da sua própria consciência, que percebe, né, as suas falhas, e provavelmente num plano inferior ao da mãe, que está ali presente, mas que ela não consegue nem identificar, porque ela está tão absorvida dentro das suas sombras, que ela não consegue identificar, mas a gente vê a presença de Dona Matilde que continua, mesmo agora desencarnada, a cuidar desse espírito de Emilinha, indo visitá-la e ainda tentando ajudar de alguma maneira. Na questão 578, Kardec pergunta aos espíritos se o espírito pode falir em sua missão por sua falta. E os espíritos dizem que sim, se não é um espírito superior. Ou seja, nós, no mundo de expiações e provas, principalmente, onde a maioria dos espíritos que estão aqui estão realmente num processo mais inferior, num processo de crescimento, de progressão, é possível sim a gente falir. E é por isso que a gente tem que estar muito atentos, né?
E aí Kardec desdobra aqui perguntando assim, tá, e aí, se falir, qual vai ser a consequência disso? Qual seria a consequência? E os espíritos dizem, necessário será recomeçar. Sofrerá as consequências do mal que tiver sido causa. Ou seja, falir, não tem mais jeito? Não, eles dizem, sim, tem jeito. Vai ter o quê? Mas vai ter que recomeçar. Vamos começar tudo de novo para poder ver se dessa vez a gente acerta, né? E aí a gente traz também, né, aquele conceito de qual é o objetivo, então, da reencarnação. Kardec pergunta lá na 264. Complementando nessa questão, já que a gente tem que recomeçar, qual é o objetivo de reencarnar? E eles dizem, é expiação, é expiar. É o aprimoramento progressivo da humanidade sem o que onde estaria a justiça, porque a gente precisa, dentro dessa lei de causa e efeito, é, assumir as consequências das nossas atitudes, rever aquelas situações em que não estivemos tão bem e precisamos melhorar, precisamos rever, precisamos nos perdoar, perdoar o outro, rever atitudes onde a gente se feriu e feriu outros. Isso tudo precisa ser expiado, isso tudo precisa ser aprimorado, precisa a gente entender, né, como agora viver isso de uma maneira justa conosco mesmo e com os nossos irmãos. Então chega o momento da reencarnação dessas famílias, né? Humberto de Campos traz aí. As duas se encontram agora na espiritualidade. E nesse processo de reencarnar, nesse processo de programar a reencarnação, elas expõem os seus desejos de reencarnarem juntas. É o desejo delas, colocado para a espiritualidade, que vai analisar depois os desejos. Qual é o desejo de Dona Emília? Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos seus desvelos maternais. Então, ela pede aqui para voltar, né, com Emilinha, como mãe de Emilinha, porque Emilinha precisa. Esse é o desejo dela. Emilinha pede: Mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Emilinha também quer vir como filha de Dona Matilde. Nesse instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento retificador. Emilinha se jogou aos pés, né, do diretor espiritual, rogando: Emissário de Jesus, que me conheceis os padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra em companhia de minha mãe. Pelo amor de Deus, permiti a minha volta. Nos retratando ao Livro dos Espíritos, na questão 223, Kardec pergunta se a alma reencarna imediatamente, logo depois que ao desencarne, ela reencarna imediatamente, e eles dizem algumas vezes, quer dizer, nem sempre, porém com mais frequência depois de longo período. Nos mundos superiores é quase imediata. Ou seja, eles já fazem aqui a distinção que é lógico, um espírito superior, ele até pode já reencarnar com mais facilidade. Mas aqueles outros, e a gente vai ver ao longo aí da história, precisa ainda de uma depuração, de uma preparação para poder reencarnar. Senão não vai dar certo de novo, né? E aí Kardec desdobra aqui perguntando qual pode ser a duração desse intervalo, né? Kardec quer saber direitinho, né? Alguns sim, algumas vezes, de quando? E aí os espíritos dizem, olha só, pode ser de horas a séculos, ou seja, não tem como, né, saber. Você pode ser tanto imediato como pode durar muito tempo de espera para reencarnar. E aí Kardec ainda pergunta, essa duração está subordinada à vontade do espírito? E olha o que eles dizem, é uma consequência do livre-arbítrio. E aqui eu fiquei pensando, é uma consequência do livre-arbítrio
desde antes. Não é só no agora, porque agora Emilinha ali está querendo reencarnar, está querendo vir como filha, mas é uma consequência de um livre-arbítrio que vem de várias existências, onde eu vou fazendo as minhas escolhas, muitas vezes escolhas equivocadas. Então, isso vai depender. Olha aí, é uma consequência do quê? Do meu livre-arbítrio. Eu é que vou, conforme a minha atitudes, conforme a minha existência, conforme os meus acertos e os meus equívocos, é que eu vou definir isso. A sábia entidade, voltando ao título, o texto agora de Irmão X, a sábia entidade contemplou-a, né? Emilinha ali solicitando, né, que quer voltar e quer voltar com a mãe, fraternalmente. Olha como a espiritualidade é amiga, é fraternal, não é por castigo, mas contemplou, quer dizer, olhou com amor, com fraternal amor e falou para ela: no momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Aquilo que os espíritos já diziam ali para Kardec na pergunta, né? É de horas a séculos. Vai depender a consequência do seu livre-arbítrio e às vezes você precisa disso, como a entidade está aqui colocando para a Emilinha fraternalmente. Você vai precisar ainda desgastar esses envoltórios inferiores para poder reencarnar numa condição melhor e que dê certo, senão vai dar com os burros na água de novo. No entanto, mais tarde, ele continua dizendo para Emilinha, mais tarde você poderá voltar a viver ao lado da dona Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso, ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia em si de contente, elevou as mãos aos céus e exclamou: graças a Deus. Pensando, né? Vou vir como filha, mas aí a entidade continua ainda devagarzinho, dizendo para ela. Retomou ele a palavra e terminou. Não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco que já passou. Não tem títulos de serviço prestado que a autorizem agora a regressar como filha de Matilde, mas retornará você ao mundo como criada, humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Então, como filha, ela usou e abusou. Como filha, ela ficou ali sendo sarcástica com a mãe, humilhando a mãe. Então, nessa nova existência, a espiritualidade diz: você vai agora ter que vir como criada, porque como criada, ela vai ter de obedecer, vai ter esse instrumento de obedecer, essa oportunidade de aprender através da obediência. E assim ter maior condições, maior chance de não sucumbir. Na questão 262A, Kardec pergunta se a nova existência pode ser imposta por Deus, né? No processo reencarnatório, se Deus pode impor ao espírito a condição. E eles dizem o quê? Que Deus sabe esperar, que ele não apressa a expiação. Nós é que somos, né? ah, Queremos tudo para ontem, né? Mas olha que interessante, né? Como eles dizem, Deus sabe esperar, ele não apressa a expiação. Ele pode impor uma existência quando o espírito não está apto, por inferioridade ou má vontade, a compreender o que lhe seria mais salutar. Então, Deus que sabe todas as coisas, a espiritualidade que está ali programando, quer o quê? Quer que a gente reencarne numa condição para não sucumbir.
Está tudo sendo planejado, tudo sendo muito bem estruturado, e muitas vezes a gente, né, mesmo no plano, já na erraticidade, mas a gente ainda com as nossas mazelas, com essas, tudo aquilo que ainda está de processo dentro de nós, que a gente não consegue enxergar, a gente quer coisas na nossa própria reencarnação, isso aqui é mostrado nesse texto de Irmão X, a gente quer aquilo que a gente ainda não pode ter. Aquilo que vai fazer a gente sucumbir, porque lá a gente está vendo tudo, mas depois quando chega aqui a gente esquece e acaba fazendo um monte de bobagem. Então, Deus sabe esperar. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, todo esse planejamento é muito bem feito para que a gente não sucumba de novo. Eu termino aqui com esse texto de Joana de Ângeles, lá nesse livro Nascente de Bênçãos. É um texto que ela tem como título Renascimento. Não trago o texto todo, é lógico. Depois a gente pode ir lá e ver, né, o texto. Trago alguns três trechos para a gente refletir, finalizando aqui essa história linda que o irmão X nos traz sobre a questão da nossa existência, da nossa reencarnação, porque a gente tem que refletir para nós, né? Emilinha mostrou ali, a história de Emilinha está ali, mas a gente tem a nossa história e temos que pensar na nossa história. E Joana de Ângeles diz assim: cada existência orgânica constitui uma etapa através da qual os valores internos fixam-se na consciência, facultando novos investimentos luz para a viagem de sublimação. Olha que bonito, né, como ela coloca poeticamente a reencarnação, como essa, olha, um novo investimento luz que os espíritos nos dão. Renascem os sentimentos, diz ela, passadas as ocorrências dilaceradoras. Renasce a vida em todos os fenômenos, conhecidos ou não, porque a gente, né, talvez não tem nem ideia do que tudo que a gente fez. E vai renascer esses fenômenos que a gente conhece ou não conhece, mas que a gente precisa agora espiar. Renasce o espírito no corpo físico buscando a grande luz. É necessário nascer, morrer e renascer, conquistando níveis de sabedoria nos quais o amor e o conhecimento confraternizem em clima de libertação. É isso. Como estamos aproveitando a nossa reencarnação? Acho que essa é a grande pergunta para nós hoje, para nós refletirmos nessa noite, com esse texto maravilhoso que o irmão X nos traz, para refletirmos sobre a nossa existência, sobre a nossa reencarnação no hoje da nossa história. Vamos elevar ao Pai a nossa prece, agradecer, Pai querido, Pai amado, por essa oportunidade de uma nova existência. Te agradecemos pela oportunidade a cada dia que nos dá, com tudo aquilo que passamos, com as dificuldades, com as provações, que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a encontrar o sentido da vida, que nos ajudam a retificar todos os nossos equívocos. Ajudai-nos, ó Pai, a encontrar cada vez mais o verdadeiro sentido da vida, o amor que Jesus nos transmitiu, nosso mestre, querido modelo e guia, que possamos, através do amor a nós mesmos, nos perdoando, nos aceitando, e o amor também ao nosso irmão querido, todos aqueles que mais necessitam, que possamos transmitir e assim transmitiremos o seu amor de Pai. Agradecemos então a toda a mentoria desta casa, aos nossos anjos guardiões, a todos os nossos educadores de qualquer e todas as maneiras que nos ajudaram e nos ajudam nessa existência.
E assim te damos graças, muitas graças. Assim seja. Amém. Quem quiser se colocar, temos 7 minutos. Gratidão, Valéria, pela página tão linda que você trouxe para nós, né? E você termina como nós temos vivido a nossa reencarnação. Eu diria que o nosso grande problema é não recomeçar. Temos dificuldade de recomeçar e nós podemos recomeçar a cada dia, porque todo dia nós podemos nos equivocar, né? Nós podemos nos equivocar de várias formas, por diversas situações, porque a todo tempo somos provados e testados. E na grande maioria das vezes fracassamos. Então, tenhamos mais humildade de recomeçar. E para esse recomeçar, a gente precisa se analisar, perceber aonde eu tenho falhado, né? De que forma estou agindo, o que eu preciso mudar, rever em mim. Acho que a grande chave é essa, é ter a humildade de recomeçar, porque senão mais uma vez a gente sai da existência falho e vai ter que ir aguardar uma nova oportunidade, e a gente sabe que as oportunidades cada vez estão mais escassas. E muitos de nós nem aqui ficaremos mais, né? Então, que a gente tenha mais humildade e mais essa vontade de olhar para si. Tem um monte de gente aí boa para falar hoje, pra caramba. Vamos deixar o povo falar. Então, a lição foi maravilhosa. A complementação com o Livro dos Espíritos e depois com Joana de Ângeles. Porque na hora do Livro dos Espíritos é aquela verdade que chega ali, ó, bateu ali. Aí chega Joana de Ângeles, fala as coisas que vão lá no fundo da nossa alma nos sacudir, mas fala de uma maneira mais assim, né? A grande dificuldade nossa é perder a oportunidade. Sempre que perdemos, aí a coisa vai virar de cabeça para baixo. No caso dela, de filha, passar a ser escrava, né? Para poder ter humildade, para poder sentir a necessidade. Agora, quando nós ganhamos o livre-arbítrio para nos tornarmos hominais, o livre-arbítrio é de suma importância e compreender que tudo que nós fazemos fica registrado no perispírito. E se andamos em zonas pequenas, inferiores, nosso perispírito vai ficar carregado demais de energias que não são próprias, né? Porque desperdiçamos. Agora, se nós estamos andando na linha reta, buscando conhecimento, buscando a renovação, buscando a verdade, buscando a luz, aí o nosso perispírito vai ficar mais leve. A gente pode até voltar na mesma família, não é? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com o livre-arbítrio. Porque quando o ganhamos, foi no momento que deixamos de ser animal irracional para nos tornarmos hominais, animais com pensamento contínuo, não é isso? Então, que lição maravilhosa. Graças a Deus. Agradecida, Valéria. Como é boa. 3 minutos. Mas a Leila tocou num ponto muito interessante, né? Perder a oportunidade, a gente deixa passar. A gente não pode deixar passar. Livre-arbítrio, né? É. Abuso. Não, essa responsabilidade do livre-arbítrio é muito grande, né? O nosso Sim. processo de escolha, como fazê-lo, como vivenciar essa reencarnação para não sair daqui sem ter completado o que foi acertado lá na espiritualidade. E adquirir mais débitos, né? Como Humberto de Campos traz ali com a Emilinha, né? Que acaba adquirindo mais débitos. Então, quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Essa lição foi maravilhosa, né? Interessante, Humberto de Campos diz lá no início do livro que essas lições não são ao acaso. Em algum momento ele teve com esses espíritos aí, né? Ele troca os nomes
E isso que é importante, né? Não são lições assim ao acaso, são verdadeiras. Então, até quarta que vem. Grande beijo a todos. Muito obrigada pela Igualmente, participação de todos. Deus. Estaremos juntos. Não esquece do meu nome, não, né? Não, pode deixar. Seu nome está lá. Nas minhas orações, sempre, para todos. Amém.